Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos, meditando sobre a nossa espiritualidade. Então vamos convidá-los a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine, nos intua, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar melhor para nós. Que a tua misericórdia envolva cada lar, levando paz, saúde e esperança. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse tema está em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. E tudo que Jesus fala para nós representa muito. E nós temos que meditar em torno da sua fala, porque nós reconhecemos que Jesus é e sempre será, o maior ser que já teve no nosso planeta. O único Espírito puro que foi capaz de nos transmitir tantas verdades profundas. Então, tudo que ele fala tem que ser motivo para nós de extrema reflexão, para que nós possamos compreender o que ele queria nos dizer, o que ele quer nos dizer. Então, aqui, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um ou a outro, ou se prenderá a um ou ao outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, o que Jesus quis nos dizer com essa passagem? Servir a Deus e a Mamon. O que representa Mamon na nossa vida, tá certo? Então, hoje nós vamos meditar em torno dessa passagem que é tão profunda e é muito importante para nós. A diferença entre, vamos falar sobre Mamon. Mamon simboliza todas as nossas, vamos dizer assim, os nossos prazeres carnais. Tudo aquilo que estimula o nosso prazer material está relacionado com Mamon. Como, por exemplo, nós colocamos alguns exemplos de Mamon, O abuso do sexo, da alimentação, a própria gula, O álcool, as drogas, os roubos, os furtos, a luxúria de um modo geral, os cargos, os títulos na terra, as riquezas materiais, a própria beleza física representa Mamon quando nós exageramos, tá certo? Dentro da busca de prazer em todos esses campos aí. Então, Mamon representa exatamente tudo isso. Veja a extensão disso. E aí, a grande dificuldade nossa é compreendermos em relação ao que é necessário e o que é supérfluo. Ou seja, onde que nós estamos exagerando ou não. Então é aí que nós precisamos realmente ficar atentos, porque ao mesmo tempo que nós precisamos, por exemplo, de bens materiais, nós não podemos viver em função deles. Eles, na verdade, não podem ser o alvo da nossa vida, tá certo? O eixo central do nosso pensamento, vivermos em função de acumular bens. Até porque esse bem não nos pertence, é transitório, estamos aqui de passagem. E o que nós vamos levar? Absolutamente nada. Então, é neste sentido que Jesus nos alerta, buscarmos sair desse apego exagerado aos bens materiais. Então, nós vimos aqui, o Evangelho nos fala que nós temos duas provas, a prova da riqueza e a prova da pobreza. Essa ideia de achar que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu é uma grande ilusão. Mas Jesus não disse bem-aventurados os pobres de espírito? Sim, mas o que é pobre de espírito? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, Então as pessoas confundem com algumas passagens. A prova da riqueza, ela é bem mais difícil que a prova da pobreza. E a maior parte dos ricos, eles acabam se envolvendo tanto com as questões financeiras e com o dinheiro e se apegando que o apego aos bens materiais é considerado um dos maiores obstáculos à evolução do ser humano. Então, o grande problema é o apego exagerado
as necessidades do corpo e da alma. Porque, na verdade, o que nós vamos levar deste mundo para o outro mundo? Então, é nesse sentido que Jesus nos alerta, tá certo? Sobre a riqueza, sobre a simbologia de Mamon, que seria o apego exagerado aos bens materiais. Então, tudo depende da maneira com que vamos empregar essa riqueza. Se nós vamos utilizá-la em benefício próprio, egoisticamente, ou se nós vamos querer que essa riqueza seja distribuída, gere emprego, gere dignidade. Então nós vamos ver, por exemplo, em relação àquela questão que eu falei do pobre e do rico. Vamos pegar um pobre que não quer estudar, preguiçoso, levanta 10 horas todos os dias na casa da mamãe, não faz nada, a vida inteira fazendo tudo na marra, para lavar um copo a mãe tem que pedir, aí ele não estuda, não consegue ter um curso superior, não consegue emprego, entra no álcool, entra nas drogas, enfim, é um pobre coitado. Aí esse cidadão morre, presta atenção. Aí você vai pegar um outro exemplo, vamos pegar um cidadão que acorda às 5 horas da manhã, estuda, luta, faz uma faculdade, consegue trabalhando dia e noite comprar uma fazenda, uma empresa, gera emprego, acorda às 5 horas da manhã, dorme meia-noite todos os dias, trabalha a vida inteira, gerando emprego, dignidade, bem-estar para centenas de pessoas. Aí ele morre. Para onde que você acha que vai um e que vai o outro? Ah, o pobrezinho não estudou, não fez nada, ele tem que ir para o céu. Céu de quê? Qual o merecimento desse cidadão? É fácil assim? E o outro que lutou a vida toda, então vai para o inferno, só porque ficou rico. Gente, é só raciocinar. A doutrina, o que nós percebemos que o Evangelho de Jesus é claro. A gente é que cria essas interpretações falsas. Então, o fato de você ser rico não significa que você vai para o inferno, mas é a nossa conduta que leva-nos ao céu ou ao inferno, a partir daqui, porque eu conheço muitos milionários que já se sentem no inferno e muitos pobres que já se sentem no céu. Então isso é muito relativo, depende da conduta de cada um. Então a grande preocupação, gente, quando Jesus fala não se pode servir a Deus e a Mamon, é nos alertando para que nós evitemos alimentar, tá certo? Os desejos da carne que representa Mamon. Por quê? Porque ela só fortalece a nossa animalidade e não a nossa espiritualidade. Então tudo aquilo que fortalece os laços do espírito à carne, representa Mamon. E tudo aquilo que representa, que fortalece os laços da alma, a espiritualidade, representa Deus, né? Então, Jesus nos alerta nesse sentido que não dá para nós querermos servir os dois ao mesmo tempo. Diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu acendo uma vela para Deus, uma para o diabo. Vou fazer o seguinte, por exemplo, tenho uma vida normal, chega final de semana, por exemplo, né? Eu vou para a chácara e bebo até cair e tal, na segunda-feira eu venho trabalhar e está tudo certo, tá certo? Então eu vou tentar conciliar o meu alcoolismo com a vida normal. Gente, é impossível. Dá para entender isso? Porque o alcoolismo vai te levar para o abismo, o alcoolismo vai te levar a uma cirrose hepática, vai te levar a uma dor, vai te levar a uma desgraça. Não tem como você querer conciliar. Márcio, mas e se eu tomar só uma cervejinha, né, no final da tarde? Essa a ideia, a gente tenta sempre conciliar. Escuta, e se eu roubar só um pouco? Eu não vou roubar muito, eu vou roubar um pouco. Não tem roubar pouco. Você, de qualquer maneira, está desviando o seu foco, tá certo? Ou a gente serve um ou outro, ou você é honesto ou você é ladrão, não tem meio termo, não tem roubar mais ou menos. Se você roubar uma agulha, você é ladrão. Se você não roubar nenhuma agulha, você não é ladrão. É muito simples assim. Não dá para servir a dois senhores, de você ficar acendendo uma vela para Deus e uma para o diabo, porque antigamente tinha essa simbologia. De dia ele vai para a igreja rezar, para pedir perdão para Deus. E à noite vai para o prostíbulo prostituir, trair a mulher e aprontar algazarra. Dá para entender? É nesse sentido que Jesus nos alerta. Então não dá para você, de dia ser uma coisa, de noite ser outra.
porque você vai viver uma ambiguidade e, com certeza, tudo aquilo que é material e denso vai te atrair para a matéria. Então, nós precisamos nos libertar, gente, desses desejos inferiores e darmos à carne o mínimo necessário que ela precisa para sobreviver. Daí termos uma vida mais simples, né? Sem apego a bens materiais, sem ilusão, porque tudo isso é ilusão. Você chega no final da vida, como eu já estou chegando, e você vai perceber o que é a vida realmente. Não tem sentido. O apego exagerado, né? Você trabalha horas e horas dedicando para ganhar dinheiro e deixa de estar ao lado de quem você ama, do seu filho, da sua esposa, da sua família, do seu pai, da sua mãe. E depois desse tempo você não tem como recuperá-lo nunca mais. É neste sentido que Jesus nos alerta, que nós temos que cultivar os verdadeiros valores da alma e não os valores fúteis da matéria, que nos leva a uma fantasia, a uma ilusão. É neste sentido que o Evangelho é claro. Em relação ao apego aos bens materiais, eu acho muito interessante a história daquele indiano, que eu já contei para vocês, eu sempre volto a contar, que o americano foi visitar um indiano na Índia, muito simples, mas sábio. E quando ele chegou na casa do indiano, ele olhou, só tinha um tapete no chão e o indiano sentado em cima. Então o americano olhou para ele e falou: escuta, mas cadê suas coisas? Aqui é a sua casa? Ele disse: sim. Aí ele disse: mas cadê suas coisas? Aí ele disse: que coisas? Ué, as coisas da casa. Nunca vi uma casa só com tapete. Aí o indiano virou para o americano e falou: e cadê as suas coisas? Ele falou: minhas coisas não estão comigo, porque eu estou aqui só de passagem, minhas coisas ficam lá nos Estados Unidos. Aí ele diz: então eu também, eu estou aqui só de passagem. Essa aqui não é minha casa, eu estou aqui só de passagem. Então veja essa cultura desse não apego, de você ter o mínimo possível. Sabe o que é o mínimo possível para que você possa viver bem? E uma coisa que eu já descobri, gente, que é muito ilusória na vida. A gente acha que ter coisas nos dá garantia e bem-estar. E eu posso afirmar isso para vocês com conhecimento de causa. Quanto mais coisa você tem, mais desgraça é a sua vida. Porque mais preocupação você vai ter. Quanto menos, menos. Eu acredito que a preocupação desse indiano era só com o tapete. Imagina, qual a preocupação você tem com o tapete? Fala para mim. Agora, se tivesse um monte de coisa que podia ser roubado nessa casa, o indiano já ia ficar preocupado o tempo todo com essas coisas, né? Então, gente, ter coisas, apegar, se ligar, não é interessante. O interessante é que nós vivamos com essa visão clara da nossa transitoriedade na Terra. Estamos aqui só de passagem. Por que esse exagero, né? A verdadeira propriedade nossa não são nossos bens, não são nossos títulos. Tudo isso desaparece com o túmulo. Quanto você leva para o outro lado, você acha que você vai conseguir levar de dinheiro? O que você acha? Você que tem muito dinheiro. Quanto você acha que você vai levar? Títulos. Os seus títulos você acha que vai servir para quê do outro lado? Sabe para que servem os títulos nossos do outro lado normalmente? Só para motivo de, vamos dizer assim, motivo de piada. Principalmente dependendo do cargo que você tinha. Por exemplo, se você foi juiz. Eu tenho pena do juiz do outro lado. Porque eles vão dizer: ah, você julgava as pessoas? Que interessante. Agora nós vamos julgar você. Vamos lá, seu juiz. Vamos lembrar a sua vida desde pequenininho. Aí começa. Aí você cai, como diz o outro, no pau de arara. Do outro lado, viu? Então, quanto mais título, pior. No plano espiritual. Por que isso? Ué, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Na proporção em que você sabe, você tinha que dar, oferecer. E o que é que você devolveu à população do seu conhecimento que você adquiriu? O que você fez dessa riqueza do conhecimento? Então, gente, não que nós não tenhamos que adquirir o conhecimento. Essa riqueza é a única que nós vamos levar para o outro lado da vida. Dá para entender? Mas
O que nós vamos fazer dessa riqueza é que é a questão, é o emprego que nós vamos dar a esse conhecimento. Quantas pessoas nós vamos conseguir auxiliar, levar auxílio, consolo, esperança, no que esse conhecimento vai ajudar a humanidade como um todo, e não só a mim ou só a minha família. Então é nesse sentido que Jesus nos fala, né, que não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, não se pode voltar-se a vida para o acúmulo de bens e de fortunas, porque você perde muito tempo com isso e a sua espiritualidade fica a desejar, ou seja, nós ficamos a ver navios. Então, é nesse sentido que a espiritualidade nos alerta. Em relação a tudo que está relacionado a mamon, que seria ao sexo, por exemplo, nós devemos ter o sexo como uma necessidade fisiológica, tá certo? E utilizarmos dele da melhor maneira possível, sem o exagero, sem a preocupação, sem o eixo central da nossa mente estar voltado. Porque existem pessoas que pensam no sexo o dia inteiro, então é aí que está o problema. O sexo faz parte da nossa vida, é natural, mas daí você o dia todo ficar pensando em sexo, significa que a sua mente está voltada para mamon 24 horas. E a hora que você não tiver mais a questão da sexualidade, o que vai acontecer? Eu te pergunto. Porque uma hora o sexo na sua vida vai mudar o rumo, não sei se você sabe disso. Chega uma hora que você vai ficar diferente, tá certo? E aí, o seu eixo, a sua vida acabou? Como fica a sua vida? O seu eixo central. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. Quando eu falo de sexo, eu falo também de gula, por exemplo. Comer é necessário. Agora nós temos que comer o mínimo possível para manter o nosso corpo estável bem. E comer o que pode comer. O que não pode, não pode. Então esse equilíbrio que Jesus nos alerta. Não dá de você falar, não, eu vou comer tudo que aparecer pela frente, eu vou me encher e tal. E a gula vai te levar à obesidade, que vai te levar ao quê? À morte prematura. Então, gente, é neste sentido que não dá para nós servir aos dois senhores. Então nós temos que tentar buscar nos espiritualizarmos, através do quê? Da prática da caridade, da leitura edificante, o estudo é importante, né? Através do auxílio ao semelhante, do contato, de valorizar coisas simples, né? Como uma criança, como a flor, como um pássaro, como o contato com a natureza. Então, existem tantas coisas belas e que nós podemos usufruir sem apegar a nenhuma delas. É isso que Jesus nos alerta, tá certo? Nós ainda vamos comentar sobre esse assunto. Nós temos aqui a Alessandra, que vai estar conversando com a gente. Acho muito bacana a presença da Alessandra, que é uma trabalhadora nossa muito querida, e nós vamos continuar falando desse assunto. Um minutinho, voltamos já já. Então, gente, nós vamos agora ter a alegria, a honra de estarmos aqui com a Alessandra, que trabalha com a gente há tanto tempo, né? E ela vai falar um pouco para nós sobre esse tema, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a gente vai bater um papo sobre o tema, que eu acho que é muito interessante. Alessandra, seja bem-vinda, Obrigada. Mais uma vez aqui no nosso programa. E aí nós vamos passar para a Alessandra para ela falar para nós um pouquinho sobre esse tema também. Fique à vontade, Alessandra. Obrigada. Esse tema é muito interessante no sentido que, como o senhor, né, disse anteriormente, nós temos que buscar o equilíbrio nas nossas vidas, né? Então, nós temos que buscar toda essa questão de servir a Deus, colocar mamon a serviço de Deus, né? E normalmente é o contrário que nós fazemos, né? Nós não servimos a Deus porque nós estamos afundados em mamon, né? Nas coisas materiais, nos excessos. E se nós formos avaliar, para nós vivermos e sermos felizes, nós não precisamos de muito, né? Nós estamos pecando pelo excesso. O excesso da gula, o excesso da vaidade, o excesso de ter as coisas, né? Então, e muitas vezes a gente nem é feliz, a gente às vezes passa uma vida querendo comprar uma casa,
Daí quando você adquire aquela casa, você já pensa, não, mas eu acho que agora eu posso reformar essa casa. Então é uma busca incessante em ter, em possuir só coisas externas. E aí está ficando um grande vazio nas nossas vidas, né? Então, por isso que a gente vê a depressão assolando, né, cada vez mais as pessoas e a gente emocionalmente muito abalados. Por quê? Porque nós estamos buscando externamente algo que, na verdade, estamos vazio internamente. Né? Então, isso está trazendo cada vez mais a nossa infelicidade. Jesus disse, né, que nós, na verdade, nós somos seres espirituais, passando por um momento da matéria, né? Hoje nós estamos com esse corpo, mas a nossa verdadeira vida é a espiritual. Então, nós temos que buscar aqui, nesse momento, nesse mundo em que vivemos de provas e expiações e que estamos aqui para evoluir, e nós vamos conseguir evoluir buscando a nossa melhoria moral, né? Não é essa busca incessante no material, não é verdade? Exatamente. Então, a Alessandra falou uma coisa muito interessante, gente, que a gente tem que meditar, né, Alessandra? Em relação ao tempo, por exemplo, quando a gente fala de servir a Deus e a Mamon, o que a gente percebe é que a gente não tem tempo para as coisas divinas. Por exemplo, você convida o cara para ir no centro espírita, ele diz que não tem tempo, para ir na igreja, ele não tem tempo, para fazer uma reunião familiar falando sobre Deus, ele não tem tempo, mas se é uma reunião para ganhar dinheiro, para conseguir ampliar os seus negócios, aí ele arruma tempo. Então é interessante isso. Para mamon, ou seja, para ganhar dinheiro, a gente tem tempo. Para o trabalho do Cristo, as pessoas não têm tempo. Olha que interessante. Agora, o mais engraçado, Alessandra, é que quando o indivíduo adquire uma AIDS, um câncer, ou morre alguém da família, aí ele, meu Deus do céu, aí ele vai caçar Deus. Aí ele quer Deus, meu Deus, mas fora disso, ele não quer nem saber de Deus, entendeu? Então é essa a nossa preocupação, né? É o exagero voltado para aquilo que você colocou, né? A vida, ela vai exigindo cada vez mais, né? De você pedindo. Você quer o melhor carro, a melhor casa, né? E você vai, e quando assusta, você passou pela vida. E o que você vai levar de tudo isso que você fez, né? Então, a preocupação nossa, Alessandra, chama tempo. Eu estava conversando sobre a dificuldade que a gente está tendo, né, na direção de uma casa, de um posto de assistência que é lá, né, no trabalho feito no Madre Teresa. E aí a gente lembrou o seguinte, nos trabalhos do Cristo, olha que interessante, gente, quando você pede para alguém fazer um trabalho, a pessoa, eu não tenho competência, eu acho que eu não sou digno, entendeu? E eu também não tenho muito tempo para dedicar e tal. Aí você fala, não, eu vou oferecer um salário de R$5.000 por mês para você. Aí ele arruma tempo na hora. Não, eu dou um jeito. Quer dizer que por dinheiro, Alessandra, a pessoa dá um jeito. Agora, para as coisas de Deus, a pessoa dá desculpa, que ela não tem competência, que ela não se sente digna, não sei o quê, mas é só você oferecer dinheiro que ela pega na hora. Então, parece que o mandamento que Jesus deixou, Alessandra, eu acho que é amar ao dinheiro acima de todas as coisas. E não amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não põe Deus em primeiro lugar, né? Então, essa é uma preocupação grande, né? O que é a porta larga e a porta estreita, né? Então é uma opção, uma escolha nossa, né? Em qual caminho que nós vamos seguir. Então, né, Jesus, que é o nosso maior modelo e exemplo, né, foi de amor, de humildade. Ele não precisou de templos para pregar e para falar do amor de Deus, né? Ele falava às margens, debaixo de uma árvore. Então, essa simplicidade que nós temos que voltar, né? Nesse tempo em que olhar o outro, amar, dar atenção aos necessitados, esse é o grande exemplo. Isso é seguir a Deus, né? É o grande legado que Jesus nos deixou para que nós possamos voltar
a olhar o outro como um irmão, né? Quem é a nossa verdadeira família? Quem é meu pai, quem é a minha mãe? Né? Então, somos todos irmãos, e o dia que nós conseguirmos olharmos a todos igualmente, o mundo vai ser outro, vai ser transformado. Né? Então, a gente tem que, nessa singeleza, né? Nesse amor ao próximo, a gente ir trabalhando em nós essa melhoria, porque é um exercício diário, né? Da gente deixar e ir cortando os excessos. Nós não mudamos da noite para o dia, nós não mudamos da água para o vinho. Então, é um esforço diário e um melhoramento que nós vamos ganhando passo a passo, porque nós não evoluímos com grandes saltos. Então, é melhor a gente ir devagar e ir sempre do que a gente ir querer correndo, perder o fôlego e perder tudo, não é verdade? Então, e na pergunta do Livro dos Espíritos 909, vem falando: o homem poderia vencer as suas más tendências pelo seu próprio esforço? E a resposta é que sim, frequentemente. O que nos falta é a vontade. Nós não temos vontade. A gente precisava ter um esforço insignificante, o Livro dos Espíritos vem falando, para a gente conseguir mudar. Então, que nós refletimos, né, possamos refletir nisso, nessa mudança que a gente deve fazer com um esforço insignificante. Mas a gente tem que ter, tem que querer, tem que haver a vontade da mudança. Exatamente. Gente, a Alessandra lembrou uma coisa interessante, essa volta do Cristo à simplicidade, né, nos convidando à simplicidade, ela nos traz a verdadeira felicidade, porque é aquilo que nós colocamos, Alessandra, à medida que você vai adquirindo bens, você vai adquirindo problemas para você, não é? E a gente não precisa de tanto para a gente ser feliz, né? E a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio, às vezes, é mais difícil, porque o ser humano é assim, ou tudo ou nada. Ele não consegue, ele tem dificuldade no equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental. Eu acho que Francisco de Assis, ele veio, por exemplo, restaurar a simplicidade, né, da igreja numa época em que havia tanta ostentação. E Francisco de Assis veio relembrar o Cristo, a simplicidade. Então, Francisco se vestia de mendigo para pedir esmola, mostrou que você poderia, né, ter uma vida simples e ser feliz. Então, esse equilíbrio é que nós temos que buscar em nossa vida, porque a preocupação é o exagero da nossa atenção voltado para coisas fúteis, porque tudo que é material é ilusório, como você colocou bem. Nós somos espírito, gente, nós não somos carne. Nós estamos habitando uma carne, mas não somos carne. Então, nós vivemos como se nós fôssemos carne. Nós não somos, né, Alessandra? Como se fôssemos eternos. E eternos. Então, a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que nós vamos morrer. E quando a morte chega, ela nos abala. Né? Então, nós temos que estar preparados, nós temos que viver, não como deuses, como nós, né, achamos que muitas vezes somos, né? Porque a gente não sabe quando que vai ser a nossa hora. Né? Eu brinco que nós estamos numa fila, que é a fila do desencarne, da morte. A gente só não sabe a nossa ordem, mas uma hora ela vai chegar. Então, nós temos que... o dinheiro, ele não é um problema. O problema de nós termos dinheiro é nós sermos possuídos por ele. O dinheiro nos dominar. E, na verdade, não. Nós temos que dominar o dinheiro. Né? Porque o dia que nós não formos refém desse dinheiro, nós realmente vamos fazer o bem, porque em nenhum momento Jesus disse que o dinheiro, né, tem passagens e às vezes acabam sendo confusas, tudo, mas não, o dinheiro, quando bem empregado, ele faz um bem enorme às pessoas, né? Então a gente tem que utilizar o dinheiro em prol
dos menos necessitados, dando condições, não para criarmos parasitas, mas para a gente dar condições para a pessoa se melhorar e ela seguir adiante. Então, em nenhum momento é um problema. A gente só não pode ser refém desse dinheiro, né? E aí, realmente, não colocar mamão a serviço de Deus, né? Então, Deus sempre em primeiro lugar. Então, hoje em dia nós vivemos muito ansiosos, pensando no futuro, né? Sim. Ou depressivos, enraizados no passado, de sofrimento, de vivências talvez ruins. E aí o presente, que é a única coisa que realmente nós temos, nós estamos perdendo. Então, essas reflexões e essa pandemia, eu acho que ela foi e está sendo muito importante para refletirmos o que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós estamos servindo a Mamon? Ou estamos servindo a Deus? Então, que nós possamos refletir e mudar, porque a mudança, ela é necessária. E a evolução, ela exige de nós sempre uma constante de mudança, de reflexão, de sermos melhores, de buscarmos, né, as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque isso ninguém vai nos tirar em lugar nenhum, nem aqui encarnados e nem desencarnados. Né? Porque, como o Senhor disse, para Deus, nada, quantos títulos, o que temos, nada é importante disso. O que vai valer é o quanto de bem que nós fizemos, o quanto de amor nós distribuímos, não é verdade? Exatamente. Então, gente, esse momento, né, Alessandra, eu acho que assim, meditando, eu chego à conclusão, Alessandra, de que os momentos que nós consideramos os piores momentos da nossa vida, que são os momentos de dor, né, pelas perdas, seja perda financeira, seja perda afetiva de pessoas que a gente ama e seja por doenças, eu acho que são os momentos que a gente mais cresce, que a gente revê nossos valores, nossos conceitos, né? Então, eu estava conversando com uma senhora que ela separou o esposo, a abandonou. Ela disse: doutor Márcio, 25 anos eu dedicando a criatura, esqueci de mim, me anulei enquanto ser humano, deixei de fazer um monte de coisa em função deste homem e agora eu percebo que foi tudo ilusão, porque eu estou só, né? Eu vou ter uma velhice sozinha. Eu pensei que pelo menos ele ia ficar comigo até a terceira idade e ele não ficou. Então, eu estou muito chateada, muito arrasada, desiludida do mundo, achando que o mundo não presta e essa coisa toda. Eu disse: mas você agora está no seu real, porque você estava iludida, você falou uma verdade. Você queria continuar iludida pro resto da vida, Alessandra? Olha que interessante. Então, gente, às vezes a gente precisa de perder alguém, igual ela perdeu o esposo, né, para o mundo, para uma mulher mais jovem, né, perder os bens. Quantas pessoas são orgulhosas, arrogantes, prepotentes, porque são ricas. Quando ficam pobres, ficam simples, né? Eles percebem que essa arrogância não tem sentido, né? É uma falsa grandeza, não é, Alessandra? Eu acho que o dinheiro, gente, ele te dá uma sensação falsa de que você é alguma coisa. Você não é nada. Ter não significa absolutamente nada. Ser é diferente, não é? Então nós temos que investir nos valores da alma. Porque quando você fala servir a Deus, na verdade é servir a nossa espiritualidade, né? Nós estamos falando do Deus interior que somos, né? Porque quando a gente está servindo a Deus, na verdade nós estamos servindo a nós mesmos. Né? Então a gente, igual o filho fala, a mãe fala: estuda que a papai vai dar uma bicicleta para você, né? Então ele tem que estudar por ele, não pela bicicleta, né? Ou achar que é para agradar a mamãe. Então a gente às vezes acha que nós estamos fazendo para agradar a Deus, mas qual o sentido de agradar a Deus? Agradar a Deus significa agradar a nossa espiritualidade, né? Que é o Deus interno que temos, né? E os deuses que existem no universo, né, Alessandra? Então, se você quiser finalizar, o nosso tempo já está acabando aí, Alessandra.
Na verdade, assim, Deus é tão perfeito que Ele sabe da nossa pequenez e Ele usa dessas questões de que nós precisamos, essa fala de agradar a Deus, e na verdade é um bem que nós fazemos a nós mesmos, né? Buscar essa evolução, porque somos todos filhos de Deus, possuímos a centelha divina dentro de nós. Então, todos nós um dia chegaremos à casa do Pai. Então, agora, a cada um será na sua velocidade, no seu tempo, e a gente tem que respeitar. Mas se a gente pode ir mais rápido, por que a gente vai ficar estacionado? Não é verdade? Exatamente. Então, vamos buscar essa melhoria diária, essa questão, a nossa evolução moral, porque assim chegaremos mais rápido até a casa do Pai. Bacana, muito obrigado. Alessandra, então, gente, nós estamos finalizando aqui o nosso tema, tá certo? Vamos ler um pouco mais, meditarmos, né, sobre esse tema, sobre essas vidas, sobre nossa vida. Vamos aproveitar esse momento para buscar a nossa espiritualidade. O maior templo divino é o que está dentro de nós, não é o que está fora. Então a gente tem que começar, como a Alessandra lembrou muito bem, olhar para dentro e parar de olhar para fora, né? Eu acho que isso é a reflexão mais importante, né? Então, gente, estamos finalizando e vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, nesse momento, nós vamos às perguntas sobre o nosso tema. Vamos lá. Alô, Márcio, tudo bem? Meu nome é André e tenho uma pergunta para o programa. Qual o maior desafio na nossa reencarnação? A pobreza ou a riqueza? Olha, André, depende, né? Se você nasceu pobre, né, o desafio é como lidar com a pobreza. Se você nasceu rico, como lidar com a riqueza, né? Então, esse é o desafio. Eu vejo o seguinte, sejamos ricos ou pobres, a nossa postura deve ser a de voltada para o bem, para a honestidade, para o que é belo, tá certo? E óbvio que a prova da riqueza é muito mais difícil, como a prova da beleza é muito mais difícil, né? Para o ser humano, porque passa a ser uma tentação na vida dela. Então, se a gente é pobre, Márcio, se a gente que é pobre não pode lutar para ter uma vida melhor? Pode e deve. Nós precisamos. Agora, o que nós não podemos é dar a nossa vida, o nosso sangue, tudo que é nosso, na tentativa de enriquecer. Com qual finalidade? Então, você tem que ser um pobre e aceitar que é pobre? Não, você tem que sair da pobreza, porque você tem que ser útil. E às vezes o pobre é inútil, se ele não souber lidar com essa situação. Então, na verdade, o que nós precisamos é lutar para termos alguma coisa, uma vida financeiramente melhor. Na minha visão, todo ser humano tinha que ser rico, sabia disso? A pobreza, para mim, é sinônimo de desgraça e sinônimo de sofrimento. Um dia, toda a humanidade será rica, porque todos vão usar a inteligência de forma igualitária, tá certo? Mas um dia, porque segundo o próprio Evangelho, se nós pegarmos toda a riqueza da terra, André, e distribuímos em partes iguaizinhas para os seres humanos, segundo a visão da espiritualidade, em pouco tempo, quem é pobre volta a ser pobre e quem é rico volta a ser rico, porque a riqueza é de alma. O pobre, você põe uma fortuna na mão dele, ele consegue acabar com tudo, porque ele é pobre espiritualmente e ele não dá conta de administrar. Então a riqueza verdadeira é a da alma, André. Então é isso que nós temos que pensar, né? Então não adianta você distribuir, porque é aquilo que eu falei, é a pobreza espiritual. E é dessa que nós temos que correr e buscarmos a riqueza espiritual. Muito interessante isso, né? Sua pergunta é muito boa, André. Vamos na próxima. Oi, Márcio, acompanhando seus programas, me surgiu uma dúvida. Eu acumulando bens, até que ponto eu estou sendo precavido? Até que ponto isso já está passando dos limites? Por exemplo, se a gente está numa pandemia, se a gente entra numa pandemia como estamos vivendo no mundo atual,
Até que ponto isso vai ser bom e até que ponto que isso já começa a ser um egoísmo da minha parte? Obrigado. Bacana, Daniel, gostei da sua pergunta, né? Você saber o limite, aonde realmente, até que ponto você tem que guardar, até que ponto você tem que poupar, até que ponto você tem que se preocupar com o futuro, né? Eu vejo assim, Jesus nos deixou claro que nós não deveríamos nos preocupar com o futuro, porque nós não sabemos o que é o futuro. Hoje eu estou encarnado, amanhã eu estou desencarnado. Que futuro é esse? Eu tenho que pensar na minha aposentadoria. Lógico, mas você vai chegar à idade de aposentar? A minha pergunta que eu faço. Às vezes nem chega, né? Mas então eu não tenho que me preocupar? Sim. A questão é você não direcionar toda a sua energia para se preocupar com essa aposentadoria, porque ela pode não chegar, dá para entender? Mas, por outro lado, você pode ir ao longo da vida, né, criando mecanismos para que no final você tenha um salário decente e viva sem depender de filho, sem depender de ninguém. Então, saber o limite, aonde é o necessário e onde é o supérfluo, é a capacidade de cada um. É aí que Jesus entra, porque nós não podemos, tá certo, também ser um peso, um estorvo para a sociedade, porque tem pessoas que são estorvo para a sociedade. Ele é uma pessoa que só dá despesa. Chega no final da vida, ele não consegue ajudar ninguém e nem a si mesmo, não consegue pagar um aluguel, tá certo? Quer dizer, exageradamente desapegado. Aí nós não podemos entrar nesse desequilíbrio, não foi isso que Jesus quis dizer, que nós temos que ter esse bom senso de saber aonde que está. Então o limite, Daniel, é cada ser humano que vai tentar encontrar, e essa é a prova de cada um, saber qual é o seu limite, tá certo? Para não passar nem para mais, nem para menos. Se exagerar, sobra e não vale a pena. Se não buscar o necessário, vai faltar. Então, esse equilíbrio é a prova de cada um, né? Que bacana a sua pergunta. Vamos à próxima. Márcio, nós sabemos que ali na região central de Cuiabá, no semáforo da Prainha, existem pessoas pedindo dinheiro, a princípio, para comprar comida, alimentos. Mas é nítido a gente perceber que essas pessoas fazem uso do dinheiro para comprar droga. E sabendo disso, tendo este sentimento, você entende que mesmo assim a gente deve continuar contribuindo e dando dinheiro para essas pessoas? Olha, essa pergunta sua é muito interessante, viu, Evaldo? Porque várias vezes eu me questiono sobre essa questão. Eu acho que se o nosso país fosse civilizado, nós não teríamos essas pessoas dessas situações de vulnerabilidade social jogadas nas ruas tendo que pedir, né, dinheiro para comprar droga. A gente, afinal de contas, um mendigo pedindo esmola para nós, a gente dá ou não dá? Eu vejo assim, eu já ofereci trabalho várias vezes para alguns desses mendigos. Eles não querem trabalhar, eles acostumam a ganhar. Pra você ter ideia, eu ofereci como se ele quisesse ganhar R$90 por dia, se ele aceitaria trabalhar comigo para ganhar R$90 por dia. Ele disse, não, aqui eu ganho pedindo 150, 200, não vale a pena. Quer dizer, então eu acho que nós não podemos alimentar essa mendicância. Esse ser, ele vira um parasita da sociedade. Parasita como um carrapato que fica em cima do boi chupando sangue. Para mim, todo parasita tem que ser educado para que ele deixe de ser parasita. Então, eu normalmente costumo não dar para não criar nele o vício de ganhar sem trabalhar. Eu acho que isso é assistencialismo. Isso colabora para que aquele indivíduo continue sempre mendigo. Nós temos que tirá-lo da mendicância e para ele sair, às vezes, é a necessidade que vai levar ele a refletir e deixar a rua. Márcio, mas não é humilhante ele pedir, estender a mão e você não dá nada? Eu acho, por isso eu sempre dou 10 centavos, 5 centavos, para que ele sinta que não vale a pena pedir, vale a pena trabalhar, ganha mais quem trabalha. Então eu dou, eles me chamam de miserável. Miserável, eu digo, muito obrigado. Mas eu não deixo de dar, porque é humilhante você estender a mão e não receber. Mas dê o mínimo que você puder, porque ele precisa entender que ele não pode parasitar, sugar a sociedade e nem ninguém. Ele precisa trabalhar, entende? A sua pergunta foi maravilhosa. Então, vamos dar, mas dar o mínimo necessário. Se ele te pedir um pão, eu acho que é legal. Vamos dar o pão a ele, tá certo? Agora, dar dinheiro, dar coisas,
é criar realmente um mecanismo de mendicância. É péssimo isso, é lamentável. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo dentro dos livros, né? Dentro da literatura. Então, esse livro, O Céu e o Inferno, dá uma visão muito bacana para nós sobre essa questão. Para onde eu vou? Né? Os bens que eu adquiri, essa riqueza, será que valeu a pena eu me chafurcar nas drogas, no vício, no sexo, no mamon, de um modo geral? Então esse livro é muito bacana, é uma obra kardeciana, um dos pentateutos de Kardec, maravilhoso, vale a pena a gente ler esse livro, tá? Temos ali o Matuto, né, da Zíbia Gasparetto, muito bacana, é um romance lindo, né, que fala... inclusive ele faz algumas citações sobre Mato Grosso, né? Eu acho muito bacana esse livro, O Matuto. Vale a pena a gente ler, né, sobre a vida dele de um modo geral, mostrando a questão do apego, dos bens, etc. Muito bacana esse livro. Temos também os 4 evangelhos, gente, de João Batista Rusteng, que fala maravilhosamente bem sobre tudo isso que nós falamos. É um livro profundo, mas que vale a pena a gente ler. São 4 volumes, esse é o volume 1. Vale a pena você ler esse livro, que é um livro polêmico no meio espírita, mas que tem mensagens sublimes. Gente, nós queremos lembrar que nós temos uma ação entre amigos. Todo ano a gente faz uma rifa de um carro para ajudar a nossa instituição, porque a gente vive de doações, né? Então nós queríamos pedir a sua colaboração. Custa apenas R$20 e você está correndo o risco de ganhar um Onix 0 km 2020-2021 e vale a pena então você colaborar conosco. Você pode ligar e adquirir, né, pelo telefone o seu número, né, e participar conosco, colaborando aí de forma efetiva com a nossa obra. Se você não ganhar, você ganhou, porque você colaborou com a obra do bem. E se você ganhar o carro, já é o pagamento, né? Ok, gente? Então a gente conta com você. Em relação às nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Face, tá certo? Estamos no YouTube. Você entrar no YouTube, você vai ver todos os nossos programas lá que nós já fizemos, estão arquivados, guardados, né, para que você possa assistir. Vários temas diferentes, vale a pena. É só você entrar na Associação Espírita Vantuír de Freitas, YouTube, tá lá os nossos programas Encontro com a Espiritualidade, ok? E também estamos nas redes sociais, fazendo o culto do Evangelho quase todos os dias. Apenas não estamos na terça e na quarta, porque o Vantuír, nesse dia, está também atuando no horário normal. E também no sábado, que nós temos aula de estudo espírita. Fora isso, estamos todos os dias às 22 horas no Instagram ou no Face do Vantuír de Freitas, tá certo? Em relação a outra questão, gente, é os patrocínios que nós pedimos. Se você gosta desse assunto, se o seu trabalho está relacionado com a espiritualidade, entre em contato conosco, faça a sua colaboração, participe conosco, seja um patrocinador do nosso programa. E vivemos de doações. Se você puder, colabore conosco. R$10 apenas e a gente vai estar te agradecendo muito, porque nós precisamos de recurso para auxiliar o próximo. Se você entrar no nosso site www.vantuirdefreitas.com.br e for olhar lá, prestação de conta, nós estamos com todas as nossas prestações de contas em dias na internet. Você vai ver para onde vai cada centavo da nossa instituição. Existe transparência do direcionamento dessa doação que você está fazendo. Então, nós contamos com a sua colaboração, tá certo? Nosso muito obrigado. E agora nós vamos aos recadinhos do WhatsApp. Gente, recadinhos do WhatsApp. Nós queremos agradecer a sua participação, né, conosco. Então, mande seu recadinho, fala que você está gostando, que você não está, a gente agradece, tá certo? Então, nós queremos aqui agradecer, por exemplo, a Sueni de Sinop. Ó, que bacana. Ela diz que amei o programa. Então, obrigado, Sueni, que você possa continuar conosco, né? Um abraço para a nossa grande Sinop aí, todos vocês que assistem esse programa e estão participando conosco, tá certo? Nossa irmã Keila, de Rondonópolis, ó que bacana, gosto muito do programa, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado, Keila. Rondonópolis, um abraço aí. Keila, nós temos um trabalho aí muito bacana, né? Um trabalho social. Se você tiver vontade de participar, é só ligar para nós, a gente passa o telefone para você da Pâmela e do Rogério, que estão coordenando esse trabalho aí em Rondonópolis. Um trabalho maravilhoso, tá? Vale a pena você participar.
Queremos também agradecer a Alexandro, né, de Várzea Grande, né, que diz que o programa é maravilhoso e está sempre assistindo, tá? E agradecer porque no nosso último programa nós tivemos várias mensagens, né, que foram mandadas, não vamos ler todas por causa do nosso tempo. O nosso muito obrigado, que vocês continuem mandando o recadinho de vocês para nós aqui, ok? Gente, não perca o nosso próximo programa, nós vamos falar sobre vingança. Você já teve vontade de vingar de alguém, alguma coisa que a pessoa tenha feito de ruim para você? Nós vamos falar desse tema. Vale a pena. Vingança, tá certo? Será que existe vingança ainda? Né? Duelo. Então nós vamos falar sobre isso. É muito interessante. Não perca o nosso próximo programa. Muito obrigado. Gente, sem música não dá para ficar, né? Vamos ouvir uma música? Ave Maria, Gounod. Então, nesse momento, nós vamos convidá-los a fluidificarmos as nossas águas. Estamos chegando mais um final de um programa onde nós queremos agradecer carinhosamente pela sua audiência. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo, para que possa, Senhor, levar a saúde e o equilíbrio, a paz, a harmonia em cada família, em cada ser que dela vai tomar. Não só fluidifique estas águas, Senhor, mas todas as águas da casa que estão no filtro, na geladeira, na caixa d'água, que todas as águas sejam transformadas em medicamentos, em vitaminas e tônicos espirituais. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Então, gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, pra
as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver